Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E estamos no estudo de número 36. No último estudo, acompanhávamos a visita de André Luiz e Jerônimo, o mentor do grupo, a Dimas, o primeiro trabalhador encarnado que está passando pelo processo de desencarnação e que a equipe de André Luiz está acompanhando a fim de que se liberte dos laços materiais sem maiores problemas por conta do mérito que ele traz pelos anos de dedicação ao trabalho cristão. Vimos no finalzinho do estudo que André Luiz achou estranho o fato de Dimas receber tanto amparo, tanta proteção, sendo que ele havia abreviado a sua existência por conta de desgaste energético, desgaste dos seus órgãos físicos, achando que a sua situação foi a mesma que a dele. Porque, como nós vimos, André Luiz desencarnou como suicida indireto e concluiu que Dimas também. Mas, em verdade, Jerônimo esclareceu ele que a situação de Dimas era bem diferente da situação de André Luiz, porque André Luiz desgastou seus órgãos físicos pelo excesso dos vícios, pelo abuso da bebida, da comida, da energia sexual e também da preguiça. Enquanto que Dimas desgastou um pouco dos seus órgãos por conta das renúncias e sacrifícios em favor dos outros. Percebam a diferença. Dimas acabou se desgastando porque deixou algumas energias inferiores serem absorvidas por seu corpo, o que foi uma falta dele. Ele deveria ter se protegido melhor, deveria ter lidado melhor com essas energias. Porém, é bem diferente da situação de André Luiz, que desgastou seus órgãos por meio dos abusos, dos excessos. André Luiz, então, reconhece essa condição de que a sua situação era bem diferente e fica envergonhado, porque nós podemos afirmar que ele sentiu uma pontada de ciúme, talvez, de inveja, já que ele não teve esse suporte, essa proteção, esse amparo que estamos vendo Dimas e os demais receberem. Então ele começa a lembrar do que ele fez, as suas recordações do passado e concluir que havia abusado nas refeições, que tinha tempo. Essa é outra questão também abordada. Dimas teve que trabalhar muito, não teve uma vida tão boa quanto a de André Luiz. E André Luiz foi lembrando que ele de fato tinha muito tempo para ficar ocioso, para estudar, enquanto que Dimas sempre teve que buscar o seu sustento, além de ajudar os outros. Ele vai então elencando o que ele fez, e apesar de não ter sofrido pelas vibrações destruidoras dos outros, sofreu pelas vibrações destruidoras dele próprio.
Esse, então, é o ultimato da grande diferença entre a desencarnação de André Luiz e a desencarnação de Dimas. Dimas sofreu, sim, o efeito das vibrações destruidoras nos seus órgãos físicos. Mas por quê? Ele deixava que as vibrações emitidas por terceiros atingissem seus órgãos. Enquanto que André Luiz não tinha vibrações de terceiros, mas sim vibrações que ele mesmo emanava, prejudicando os seus órgãos, aniquilando o seu aparelho gastrointestinal. Ele próprio conclui, como nós podemos ver, que havia muita diferença entre o caso de Dimas e o caso dele. Jerônimo não jogou na cara, digamos assim, de André Luiz essa realidade. Ele fez apenas alguns comentários para que o próprio André Luiz concluísse que as suas conclusões, os seus pensamentos não estavam corretos em relação a Dimas. E foi suficiente para André Luiz perceber isso. Até porque os espíritos superiores nunca nos humilham, nunca colocam de uma forma agressiva, nem a ponto de nos rebaixar. Eles demonstram, por meio de palavras, de conselhos, e nós vamos percebendo os absurdos que muitas vezes pensamos. Ele conclui: quanto a mim, diferente de Dimas, que dedicou-se ao próximo, ficou centralizado nele próprio, aproveitando das possibilidades da sua existência até o clímax, ou seja, aproveitou ao máximo o tempo, as facilidades da terra para gozar os benefícios somente da vida física, perdendo-se, como disse ele próprio, pela abusiva saciedade. Ele abusou ao máximo da alimentação, da bebida e da energia sexual de forma desvairada, né? Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras como falamos agora há pouco. Ele não falava diretamente, mas sim demonstrando a André Luiz os seus equívocos de forma indireta, reafirmando assim a generosidade espontânea que anima o seu espírito, assim como anima o espírito de todos os que estão elevados moralmente e exercem essas funções de coordenação, de mentoria, de instrução, como é o caso de Jerônimo. Ele desarticulou as impressões de André Luiz, impressões desagradáveis, mudando de assunto. Eles chegaram, então, na casa do enfermo Dimas, cujo estado já encontrava-se gravíssimo. Alguns amigos desencarnados estavam ali velando, atentos. Iluminada a entidade, que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se, aproximou-se do assistente Jerônimo, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Então vejam que Jerônimo trazia a informação do dia que Dimas iria desencarnar. E a entidade que estava ali velando no quarto perguntou a Jerônimo se era aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. Então vejam que até isso é objeto de auxílio das entidades superiores. Aliviar as dores da morte, libertando Dimas e todo trabalhador sincero do Cristo no momento da desencarnação. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Isso também é muito bonito, muito emocionante,
Porque todas as pessoas que ajudamos durante a existência, se possível, comparecem no momento do nosso desenlace. Né? Na medida do possível, porque muitas podem estar numa situação de infelicidade, de desequilíbrio, de maldade. Mas aqueles que nós ajudamos e têm condições, pedem para comparecer no momento do nosso desligamento, para nos receber no mundo espiritual. E esse é um momento extremamente emocionante para a pessoa que está desencarnando, para os espíritos que estão acompanhando a cena, para os próprios mentores, porque de fato é muito bonito, não é? Depois de uma vida dedicada ao bem, depois de uma vida muitas vezes sofrida, ser recebido por espíritos sinceramente gratos, que nos amam ou que nos querem bem porque foram ajudados por nós. Então, algumas entidades poderiam estar ali para receber Dimas. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu Jerônimo. Então, existem dificuldades para levar esses espíritos no momento do desencarne. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Então, vejam. Se Dimas fosse equilibrado na questão emocional, não teria qualquer problema outros espíritos acompanharem o seu desencarne para recebê-lo. Espíritos que ele ajudou, espíritos que ele ama. Porém, Dimas, ele não está com o emocional totalmente equilibrado. Ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Mais um trecho da obra que nos serve de alerta, de conselho. Dimas é um trabalhador do bem, mas isso não basta para que ele esteja totalmente equilibrado no momento da morte. Ele pressente a morte, sabe que seu corpo está morrendo e está preocupado com o lar, com as ocupações domésticas da sua família. Então isso serve de alerta para que nós nos preparemos. Já falei isso aqui algumas vezes, né? A obra nos levantou essa reflexão de que desde já nós precisamos nos preparar a entregar as nossas atividades para outras pessoas e entregar para Deus, para Jesus, os nossos compromissos no momento que formos chamados a regressar ao mundo espiritual, para evitar de ficar preso à matéria, preso à nossa casa, ao nosso lar físico, à nossa família, jungido aos nossos familiares, presos aos nossos familiares. Então é importante. Se eu não me engano, Dimas, ele tem uma religião que não esclareceu todos esses pontos, como a religião espírita nos traz. Mas ainda que conhecesse, não é suficiente saber quantas pessoas, quantos espíritas de fato fazem a reflexão de que precisarão deixar a matéria e os bens materiais, os interesses da carne. Dimas, então, teme o futuro dos seus, o que é natural. Nós vimos, né, em outro estudo essa mesma situação no diálogo de Dr. Bezerra de Menezes com a dona Adelaide. Ela também estava preocupada com seus filhos adotivos da instituição, do orfanato que ela trabalha. Ela trazia uma grande preocupação sobre as atividades e Dr. Bezerra aconselhou no mesmo sentido: entrega para Jesus, se liberta, para não ficar presa à matéria. Então nós vemos aí Dimas na mesma situação, preocupado com seus filhos, com seus familiares. Conserva-se em total descontrole dos nervos
e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Então, além dele, a família também está aflita, o que também é natural. Mas ele acaba se ligando a essa ansiedade, a essa inquietude, piorando o seu estado mental, seu estado emocional. E aqui nós não queremos pregar uma falsa santidade, uma falsa serenidade, porque é natural, no momento da morte, ficarmos preocupados com os nossos filhos, com a nossa esposa, nosso marido, enfim, nossos companheiros, e de como eles vão ficar com a nossa ausência. E vice-versa, os familiares também ficam aflitos, inquietos, sofridos. Isso é natural, mas a obra nos aconselha a fazermos o exercício ao máximo que conseguirmos, a fim de que essa preocupação não se torne aflição, inquietude. Ele então conclui: cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Então, olha que pena, que triste. Dimas não poderia receber a visita dos seus melhores amigos do mundo espiritual, porque essa presença deles iria perturbar, piorar a sua condição mental. Não porque eles são espíritos trevosos, mas porque a emoção de vê-los causaria ainda mais aflição a Dimas. Então o problema está em Dimas, não nos amigos, que já estão acostumados com a vida espiritual. Mas ele estava chegando, apesar de já ter desencarnado várias vezes, como todos nós, aflito, preocupado. A presença, portanto, dos seus amigos não seria possível. E eu disse que isso é triste porque é um momento tão bonito, é um momento tão importante para o espírito, porque muitos que se sentem abandonados aqui na Terra, sozinhos, muitas vezes de fato foram abandonados por seus familiares, acabam recebendo a visita de centenas de espíritos no momento da sua morte, do seu desencarne. Então, além de ser muito bonito, é muito confortador para muitas pessoas que pensam estar sozinhas, mas estão cheias de amigos no mundo espiritual. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição. Logo se desfaça do corpo grosseiro. Então, apesar dele não ter autorização para receber a visita no momento do desencarne, depois que ele desencarnar e estiver mais equilibrado, ele iria receber todos. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Então, a entidade pede que essas manifestações de carinho sejam adiadas para um pouco depois, né? Para o dia em que eles se deslocarem da casa transitória para as regiões celestiais, as regiões das colônias espirituais. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos, em condições parecidas. Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco seus afeiçoados, na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Então Jerônimo já adianta o roteiro que será seguido por todos. Eles seriam deslocados da terra para a casa transitória, ficariam ali alguns dias sendo tratados, cuidados, e no momento que fossem se deslocar definitivamente da casa transitória para a colônia espiritual, seria feita essa reunião com os amigos de Dimas.
e certamente com os amigos dos demais também. A consulente manifestou sincera satisfação e respondeu: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. Vejamos então no que se consubstancia a atuação de André Luiz e da equipe para o alívio do sofrimento de Dimas e o desenlace dele. O transe era, sem dúvida, melindroso, preocupante. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então, olha que interessante esse trecho. É algo muito comum. Acontece em quase todos os quadros de desencarne onde o doente está em casa ou no hospital e a família está acompanhando esse desencarne. É muito comum. O choro, a emoção dos familiares causa essa retenção amorosa. É por amor, é por sentimentos nobres, porém tem uma pitada de angústia, de revolta, de não aceitação da morte. Então, não é condenável, porque é natural a nossa condição espiritual, porém, não é a postura ideal, por mais que seja difícil. Pode chorar, pode se emocionar, pode dar esse carinho a quem está prestes a desencarnar. Mas o ideal é não cultivar pensamentos de que a pessoa não deve morrer naquela hora, que ela precisa ficar. Um sentimento, ainda que indireto, de revolta para com Deus, de não aceitar a vontade do Pai. Então, o ideal é envolver sempre com carinho, com amor, mas com o sentimento de aceitação, pedindo a Deus que, se for o momento da partida, que ele vá amparado, envolvido, e que não se crie nenhum sentimento de retenção, de prisão do espírito. Porque vejam que a situação da esposa, que está completamente desequilibrada emocionalmente, está prendendo ele, como um peixe preso numa rede de pesca. Repito, não é uma atitude condenável da esposa, é natural. Porém, para quem já tem o esclarecimento da vida espiritual, o ideal é fazer esse exercício também de amar, porém não desejar a permanência indevida do ser amado na terra, procurando aceitar que chegou o momento do seu desencarne. Jerônimo então apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Nossa, o primeiro obstáculo a afastar é a própria esposa do Dimas. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Essa técnica também é muito comum. Todos que estão assistindo esse estudo, todos que estão acompanhando essas páginas, certamente têm algum caso pessoal dessa ocorrência. Alguém que está muito mal, alguém que está muito doente, que o médico já disse que não vai ficar muito tempo, que vai desencarnar, tem uma súbita melhora para desencarnar logo depois.
Isso é muito comum de acontecer, muitas vezes por conta dessa situação. A família, no momento que percebe que houve uma melhora, deixa de manter esses pensamentos que retêm o espírito na carne, que prendem o espírito no plano físico. Porque eles ficam mais tranquilos, mais aliviados, cria-se uma esperança de que a pessoa não vai mais morrer, então eles acabam desviando um pouco esse pensamento de retenção. Então eles iriam providenciar uma melhora na saúde do Dimas, uma melhora temporária, para que a família não ficasse tão preocupada e achasse que não era o momento da morte. E aí se providencia o desenlace dele e ele vem a desencarnar. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. Eu mesmo tenho alguns exemplos na família e de pessoas conhecidas também, de que a pessoa doente que está prestes a desencarnar tem um quadro de melhora, para depois de um dia ou dois piorar drasticamente e desencarnar rápido. Era o que aconteceria com o Dimas. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital. Olha que interessante. Já em adiantado processo de desintegração. Então, os órgãos físicos do Dimas, especialmente os órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, estão em processo de desintegração, estão morrendo. Mas a esposa do Dimas transmite energias que dá uma vida aparente a esses centros. Porque nós já estudamos, pensamento é vida. Pensamento e vontade determinam criações reais, poderosas. Então a intenção da esposa, a vontade dela, fazia com que ela doasse fluidos que mantinham os órgãos do esposo funcionando, como se fosse um aparelho que mantém um doente vivo nos hospitais, mas seria no campo espiritual. Os fluidos que animam todos os órgãos são mantidos pela esposa, no caso do Dimas, mas dá uma falsa aparência de vida. Por quê? Não é o fluido natural a que o Dimas sempre se utilizou na sua existência, mas sim um fluido doado por sua esposa, que não aceita a morte dele e procura mantê-lo ali, vivo, junto dela. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora. Então percebam que a equipe inteira está ali. Jerônimo, Luciana, Hipólito, André Luiz, para o processo de desenlace de Dimas. Luciana, então, ficou de um lado, Hipólito do outro, da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais. E instruiu André Luiz para coadjuvar-lhe a influenciação como se fazia necessário. Todos, portanto, iriam contribuir à medida de suas possibilidades para acalmar a esposa de Dimas e influenciá-la para que a melhora dele causasse essa atitude mais amena da esposa. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Então, além de aplicar um passe que acalmasse Dimas, ele também desprendia a ele dos laços, das vibrações mantidas pela esposa. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições, já está quase desencarnando, né? Seu corpo está bem sensível.
Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas, apresentando então os finais já de fluido vital, encerrando a existência carnal. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, que são pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares. Então, os vasos sanguíneos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores, enrijecidos, prenunciavam o fim do corpo. A linguagem, então, de André Luiz, que era médico na Terra, facilita a ele enxergar a situação de morte, né? O corpo vai parando. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais me impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. Então vejam novamente, não é a primeira vez que André Luiz traz a existência desses corpúsculos espirituais, esses pequenos seres que circundam, que estão mergulhados em muitos órgãos do corpo físico, sugando a energia vital deles. Nós vimos esses exemplos nos médiuns que iam desequilibrados para a reunião mediúnica. André Luiz descreveu, cada um num órgão diferente a depender do seu vício. Nós vimos em outras partes do livro e de outras obras também a existência desses seres que vão minando as resistências dos órgãos. Lembrem-se que Dimas viveu uma vida dedicada ao bem, porém, ele não soube filtrar as energias negativas que pessoas enviavam a ele, lesando os seus órgãos. As vibrações negativas que terceiros enviavam a ele, de ódio, de inveja, de orgulho, enfim, de ofensas, não eram refletidas, não eram combatidas por ele. E ele acabava absorvendo essas energias. Quando nós entramos em sintonia com os nossos agressores, nós recebemos todo o influxo energético negativo que eles emanam para nós. A melhor maneira de se evitar essa absorção é não descendo para a sintonia que eles estão. É mantendo uma vibração elevada para que essa energia bata e volte, para que essa energia não seja absorvida por nosso corpo. Porque senão esses pequenos seres, que podem ser gerados por mentes perversas ou por nossas próprias mentes viciadas, acabam minando nossas resistências, a depender do órgão que for atingido, a depender da viciação. No caso do Dimas, essas energias foram concentradas no seu sistema hepático, no fígado. E André Luiz via, então, esses pequenos seres, esses pequenos corpúsculos escuros que sugam, que minam, que absorvem a energia vital, muitas vezes tirando a proteína dos alimentos e deixando as células doentes. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias. Olha que interessante o nome utilizado por Jerônimo. Eles precisariam fingir que Dimas melhoraria. Melhora fictícia. Tranquilizando-lhe os parentes aflitos. Olha a estratégia da espiritualidade.
É por isso que quem tem conhecimento espírita, quando ouve os casos reais, quando ouve os detalhes médicos de alguns casos reais, ele já sabe, né? O estudioso espírita já sabe, vai desencarnar. O meu pai, particularmente, ficou conhecido por algum tempo na cidade em que ele atuava, nos centros espíritas, que quando ele visitava algum doente, logo depois desencarnava. Então as pessoas já ficavam até aflitas, vamos dizer assim, quando meu pai visitava o doente. Por quê? Ele tinha esse passe, né? essa desvinculação dos laços, para que a pessoa que estivesse presa na Terra por algum motivo acabasse seguindo viagem. E isso é real. Né? Existem pessoas que pelo passe, pelo magnetismo, conseguem, logicamente, com o auxílio da espiritualidade, realizar esse mesmo trabalho que Jerônimo está realizando aqui. Então, quando a gente vê na nossa vida prática alguém que está muito doente, tem uma melhora de repente, geralmente a gente já sabe, vai piorar depois e desencarnar. E não é uma visão pessimista, nem uma visão de que estivéssemos desejando isso a ele. Mas não, a gente acaba sabendo mesmo, com o tempo, que nós já sabemos o que vai acontecer muitas vezes, né? Então, a melhora fictícia dele seria somente para que os parentes não preservassem aquele sentimento de prendê-lo na Terra. A Câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Olha que frase final. O quarto está cheio de substâncias mentais torturantes. Imagine a pessoa ficar ali, horas e horas, com pensamento de revolta, de aflição. Porque eu acho que o sentimento maior aqui é o de aflição, é o de desespero. Né? Não é uma pessoa má, ruim, viciada, né? A mulher do Dimas. Mas ela está desesperada, ela está aflita. Então ela está ali por horas a fio, num sentimento de aflição. E isso cria substâncias mentais que enchem o ambiente. É por isso que nós já falamos, né? A casa que ora, que cultiva o evangelho no lar, que busca o estudo de coisas santas, de coisas elevadas, cria um ambiente de paz, de harmonia. Não há essas substâncias que nós chamamos no espiritismo de miasmas, que são formações mentais mesmo, em desequilíbrio, viciações, figuras mentais, quadros reais no plano espiritual que acabam deixando o ambiente pesado, como costumam falar, né? Muitas vezes o ambiente é tão pesado na questão espiritual que até pessoas que não são médiuns e que não têm qualquer proximidade com o mundo espiritual sentem. Então imagine para o médium. Eu lembro que certa vez eu ouvi uma médium que visitou o Coliseu em Roma e passou mal, desmaiou. Porque imaginem, não só as criações mentais cultivadas ali, pelos horrores que aconteceu ali, mas também as telas mentais que reproduzem o que aconteceu ali. Né? Existem locais históricos, seja de batalhas, seja de torturas, do pão e circo de Roma, por exemplo, que acabam reproduzindo imagens do que aconteceu ali, recriando situações em que não há espíritos, porém há as figuras mentais reproduzidas no local. Jerônimo, então, começou a exercer sua influência de forma mais intensa para que Dimas melhorasse. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, ou seja, ele não conseguia compreender sua situação por conta das dores, não percebia a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma,
impediam-lhe percepções claras. Então, de fato, a sua situação física era muito grave. Ele estava num estado de coma que não percebia aquelas entidades ali. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Em momentos de muita dor, até a mediunidade fica bloqueada. E é compreensível, né? O espírito está ali sentindo dor, ele vai acabar ficando distraído para outras percepções. Vai ficar focado na dor. Então a sua faculdade mediúnica estava eclipsada, adormecida por conta das dores, dos choques que o sofrimento lhe causava. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética de Jerônimo. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo se acalmou, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundo e exclamou, reconfortado: graças a Deus! Louvado seja Deus! Que é a mesma frase repetida por todos nós quando estamos doentes e melhoramos. Eu posso garantir que quando eu estou doente e melhoro, falo exatamente isso. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então ele sentia uma melhora, um alívio das dores. Dá até pena do Dimas, né? Mas é o processo expiatório que todos estamos sujeitos. E talvez ele não sofresse tanto se tivesse uma postura melhor no enfrentamento daquelas vibrações destruidoras que a gente viu. Mas o fato é que ele melhorou, sentiu um grande alívio. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, perguntando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou: não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Então vejam, Dimas é bem esclarecido, hein? Eu havia esquecido, porque são 4 ou 5, né? Eu havia esquecido qual que era o que tinha os filhinhos e era espírita. Então é o Dimas mesmo. Ele tem formação espírita, ele tem conhecimento espírita. Ele sabia que a dor tinha adormecido até mesmo sua mediunidade. Mas, mesmo que fosse espírita, e certamente a sua família também, porque o filho dele perguntou sobre os amigos espirituais, ele acabou ficando preso ao corpo físico. Olha só, que alerta que serve para nós. Dimas é espírita, médium, atuante, e mesmo assim teve dificuldade para desencarnar, porque a sua postura, primeiro, não foi adequada em relação aos inimigos espirituais e às pessoas encarnadas que lhe desejavam mal, o que fez com que ele absorvesse energias destruidoras. E, além disso, a sua família trazia um comportamento que estava dificultando o seu desencarne. É natural. É algo compatível com o nosso estágio evolutivo. É natural querer que o parente fique, não morra. Isso é amar também. Mas à medida que nós vamos ficando cada vez mais esclarecidos, chegam certos momentos que nós percebemos. É momento de deixar a pessoa desencarnar. É difícil, é sofrido, é triste. Porém, a gente acaba tendo uma intuição de que nós não devemos ter um sentimento de revolta ou de tentar manter o desencarnante ainda ali, preso ao corpo, porque isso lhe traz sofrimento. A gente acaba fazendo mal à pessoa. Inclusive, é por esse motivo que eu acredito que Chico Xavier desencarnou no dia que o Brasil foi campeão mundial no futebol, né? Ele mesmo havia dito isso. Irei desencarnar
no momento que o Brasil estiver bem feliz, ele falou. E de fato ele desencarnou com o pentacampeonato, né? Eu acho. Por quê? Não é algo místico, não é porque ele queria marcar, é porque quando as pessoas estivessem focadas em outras coisas, ele pudesse se desvencilhar. Porque muitas vezes, por mais que o espírito seja elevado, se as pessoas estão do lado dele, no leito de morte, prendendo ele ali no sentido mental, ele não consegue ir embora mesmo, não se desvencilha do corpo físico, fica até mesmo sofrendo ali. Então é natural que nós, principalmente com as pessoas boas, nós não queremos que elas desencarnem e muitas vezes acabamos por prendê-las no corpo físico, prendê-las no sentido de mantê-las vivas, né? Então, se há esses momentos de distração, que na maioria das vezes é essa melhora súbita, os parentes ficam mais aliviados, vão tomar um banho, vão cuidar das suas atividades diárias porque acham que o parente melhorou, e aí é possível o desenlace. Ele então sabia que tinha companheiros, mas não estava enxergando eles por conta do seu sofrimento, e mesmo assim estava muito confiante, porque Jesus não nos desampara. Olhou então para a esposa, que estava chorando, e disse: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Então o próprio Dimas vai dar uma lição para a esposa, vai consolar a esposa, dizendo que todo mundo vai se sentir sozinho nesses momentos em que precisamos identificar nossos valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me esquecerão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Olha que bonito o trabalho da equipe de André Luiz, né? Luciana abraçava a esposa, consolando ela, entendendo a dor dela de ver o marido desencarnando. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nosso serviço. Então, Jerônimo estimulava Dimas, inspirava Dimas, para que ele falasse algo à esposa que facilitasse o trabalho deles, consolando, fazendo com que ela deixasse de manter aquele sentimento que estava atrapalhando. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e pediu a ela: querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Então veja os argumentos que Jerônimo inspirou em Dimas para que a mulher, a esposa, aceitasse ir descansar um pouco. Repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde, sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Nós sabemos que é uma melhora fictícia, mas necessária para que Dimas pudesse se desvencilhar dos laços físicos e sua esposa não mais o prendesse ali. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Então deu certo. Ela acabou ouvindo o próprio esposo.
Em vista das melhores obtidas, houve expansão de júbilo familiar. Todos ficaram felizes com a melhora do pai. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Então, o próprio médico, que havia concluído que ele morreria, mudou o prognóstico. Não, ele melhorou, está contrariando o que eu previ. Nós sabemos que os médicos, principalmente, têm muita experiência nisso. Eles sabem que muitas vezes melhora para depois desencarnar, né? O médico, muitas vezes, na cabeça dele, ele sabe, melhorou, mas não vai durar muito, porque acontece muito essa técnica, para que o espírito não fique preso ao corpo físico. O médico, então, renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. O próprio médico, então, ajudou, né? Foi inspirado, certamente, orientando para que Dimas ficasse sozinho, repousando. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que o quarto fosse deixado em silêncio, para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio, o médico, né, atendia ao desejo dos espíritos, que era deixar Dimas sozinho. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando o serviço. Pode parecer, às vezes, que é até um pouco sinistro, né? O serviço da equipe de André Luiz é desencarnar a pessoa. Mas nós sabemos que é um serviço caridoso, porque se não houvesse essa interferência dessa equipe, ele ficaria mais tempo sofrendo. Não se sabe quanto tempo levaria para ele de fato desencarnar. Seria amparado por quem no plano espiritual? Então é uma bênção, é fruto da misericórdia divina o trabalho dessas equipes. Nós já refletimos aqui que muitas pessoas não têm esse amparo. Não tem equipes dedicadas a recebê-las no além. Isso vai depender da vida que ela levou, das amizades que fez, do mérito que angariou durante a existência. Então é uma bênção, apesar do trabalho deles causar um sofrimento, porque causa a morte de alguém, como já está na hora da pessoa, né, no destino dela, eles apenas fazem o trabalho caridoso de receber, de facilitar o desenlace. O assistente distribuía o trabalho a todos, e aí Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, ó, mais uma técnica que eles nos revelam, defesa fluídica, uma rede em volta da cama, para que vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. Aquelas vibrações que estavam no quarto, por horas e horas de sofrimento e angústia da esposa e dos filhos, seriam absorvidas por aquela rede, não atingindo Dimas. Permaneceram em prece ao lado, enquanto André Luiz manteve a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou Jerônimo. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. Então, finalizando o estudo de hoje, nós vamos acompanhar essa oração no comecinho do próximo estudo, já refletindo da importância dessas equipes e como Deus é misericordioso em enviar espíritos que nos aliviam as dores, que nos recebem no além, que tomam as providências necessárias para que o nosso desligamento, o nosso trespasse seja realizado sem maiores empecilhos. E nós não soframos tanto por esse processo, que é natural, mas por conta da nossa inferioridade moral, ele ainda é bem doloroso e complexo. Reflitamos então em todas essas lições e peçamos à espiritualidade amiga aqui presente na casa de cada um que ouve esses estudos, para que nos envolvam a todos, nos protegendo do mal, realizando essas técnicas defensivas também, nos inspirando
para entendermos o Evangelho do Cristo em sua amplitude, interpretar as palavras dele, no momento em que ele foi obrigado a falar por parábolas, compreendendo na doutrina espírita essa função de consolador que retorna ao Evangelho do Cristo e amplia, aprofunda o que o Mestre quis dizer à época e continua a nos falar todos os dias, por meio desses amigos, desses missionários, desses mentores, desses guias, a fim de que cada um faça a sua parte, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atividades diárias, realizando a reforma íntima e buscando a renovação mental, para que estejamos todos também prontos no momento de nosso desencarne e também da nossa ascensão espiritual. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre e rogamos a Maria Santíssima, sua mãe, abençoada, virgem de pecados, de viciações, para que prossiga envolvendo a terra com seu manto sagrado, seu manto de amor, resgatando os mais renitentes, os criminosos, os viciados e todos que ainda não despertaram e acham que odeiam seu Filho, Jesus. Pois, na verdade, todos fomos entregues a Ele, somos todos ovelhas desse pastor divino que não abandona nenhuma delas e irá retornar por todas até que estejam todas em seu redil, protegidas e convertidas às leis divinas que regem o universo. Graças damos a Ele pela proteção, pelo amparo e pelo esclarecimento, e que possamos fazer nossa parte para evoluirmos pouco a pouco até atingirmos um momento de maior serenidade em que o avanço é mais seguro e sem riscos de quedas morais. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos mais uma vez e convido-os para os próximos estudos. Um forte abraço e até mais.